Cantares de Salomão. Cantares de Salomão, também conhecido Cântico dos Cânticos. Ok? Tem gente dando nó na Bíblia aí, depois de Eclesiastes. Este é o livro mais sensual da Bíblia, viu? Se você quer saber sobre sensualidade, leia esse livro. Este é o livro que fala de relações íntimas entre homem e mulher. Se fosse falar, era o livro mais picante da Bíblia, nesta área. O bom da Bíblia é que a Bíblia não esconde nada, irmãos. Ela é a verdade. Cantares capítulo 8, versículo 6, diz assim. Todo mundo comigo? Ok. Depois que eu falei isso, tinha jovem que não estava nem olhando na Bíblia. Depois eu falei que era picante, foram logo abrir. Eu não sei porquê. Né? Foram logo rapidinho. Opa, esse eu quero ver. Capítulo 8, versículo de número 6, diz assim: põe-me como selo sobre o teu coração, como selo sobre o teu braço, porque o amor é forte como a morte, e duro como a sepultura. O ciúme, as suas brasas são brasas de fogo, são veementemente labaredas. As muitas águas não poderiam apagar o amor, nem os rios afogá-lo, ainda que alguém desse todos os bens da sua casa pelo amor, seria de todo desprezado. Oremos. Pai, ajuda-me na ministração desta palavra, que ela seja espírito e vida. Se eu fosse dar um título a essa mensagem, eu usaria, emprestado da Bíblia, o texto que diz, no versículo 6, o amor é forte como a morte. Meus irmãos, nós temos aprendido aqui sobre o amor de Deus, o ágape, a palavra grega que no Novo Testamento traduz sobre amor, é o ágape. E nós temos aprendido sobre isso. Temos aprendido que o amor de Deus não é um sentimento. O amor de Deus são atitudes que a gente faz para, orientados pelo Espírito Santo, para abençoar a vida das pessoas. Na visão de Deus, você ama uma pessoa quando você está querendo fazer o bem àquela pessoa, quando você está promovendo, de alguma forma, ajudar aquela pessoa. E necessariamente você não faz isso por sentimento. Nós temos um amor sentimental, nós temos um amor eros, que é o amor entre um homem e uma mulher. Esse amor imbuído de sentimentos, porém defeituoso, porque a mesma pessoa que a gente ama num dia, no outro a gente está com vontade de esfolar ela, se ela faz alguma coisa que nos desagrada. É verdade isso? Diga amém. Isso é o amor humano, né? O amor que a gente ama, apaixona e tem vontade de torcer o pescoço quando a coisa não está bem. Este amor não é o amor de Deus, isso é o amor humano. Não estou dizendo que não deve existir amor humano, irmãos. Deve existir porque nós somos humanos, diga glória a Deus. Não tem nenhum ET aqui. Mas, eu estou falando quando Deus nos ensina sobre amor, Ele não está falando desse amor, nem do amor filos, que é aquele amor de irmão, né? De pai para filho, de mãe para filho, de filho para pai e mãe, esse amor fraternal que a gente tem, e ele é muito importante. Mas mesmo este amor, ele é falho, porque este amor, ele também tem seus limites. Eu digo que depois do amor de Deus, o amor mais lindo que eu vejo se manifestar nos seres humanos é o amor de mãe. A gente tem que reconhecer isso, né? Depois que um filho faz tudo com a mãe é aquela princesa linda, né? Vem,
formosa e tal, e aí fica grávida, aí já começa a mudar uma metamorfose. O peito cresce, a barriga, né? Engorda não sei quantos quilos, 10 quilos, algumas 15, sei lá, tem gente que, né? Fica, e aí começa a acontecer aquela metamorfose física na mulher, né? O nariz, alguém fez assim, o nariz, a coisa, sei lá, os pés incham, né? E está lá o filho lá dentro, e mesmo diante dessa metamorfose atingindo a mulher é apaixonada por aquele que não deixa dormir quando é bebê, que não larga o peito, quer mamar toda hora, e a mãe continua amando mesmo diante disso, né? Então a gente percebe que o amor materno é um amor realmente maravilhoso, especial. Mas mesmo este amor, que reflete muito do amor de Deus, ele, obviamente, tem seus limites. Agora, o amor de Deus não. O amor de Deus é ilimitado, mas não é cheio de sentimento. Porque uma das coisas que a Bíblia diz que o amor, que Deus ama, ele disciplina a quem ama. Então nós começamos a ver que o amor de Deus, ele traz consigo disciplina. Muita gente acha que Deus ama e por isso eu posso fazer o que dá na minha telha. A Bíblia diz, não, se Deus te amar, ele vai te corrigir. Muitas vezes o amor de Deus vai te levar para uma moenda, para, sabe, moer algumas coisas que precisam ser tratadas. Hoje eu vou falar daqui a pouquinho, há pessoas que são muito orgulhosas, e que o amor de Deus, Deus quer ver aquela pessoa aperfeiçoada, que vai pegar aquela pessoa e vai conduzi-la a situações, ou permitir que certas situações aconteçam, para quebrantar, para quebrar certas coisas. O amor de Deus disciplina, o amor de Deus é aquele amor que não tem nada a ver. Deus não se comove com as suas lágrimas. Eu gosto de falar isso, irmãos. Deus se comove com a sua obediência. Todas as vezes que na Bíblia Deus foi comovido, foi pela obediência. Se essa obediência veio com lágrimas ou não, esse é um detalhe. Mas a comoção de Deus, o agradar de Deus, a felicidade de Deus, não está em você chorar. Porque eu conheço muita gente que chora na presença de Deus e sai para fazer tudo errado de novo. Conhece gente assim? Diga amém. Então, se essa pessoa chora na presença de Deus e sai para fazer tudo errado, ela, obviamente, apenas tem um relacionamento emocional. E Deus, o amor de Deus não é emocional, é um amor de disciplina, é um amor que corrige, é um amor que não está preocupado com as emoções, mas está preocupado com as atitudes. Nós lemos a semana passada aqui a respeito do ágape, em 1 Coríntios capítulo 13, né? E vimos algumas coisas. Hoje eu quero falar da força do amor, porque nós acabamos de ler aqui que o amor é o quê? Você pode ler comigo? O amor é forte como amor. Repita comigo, o amor é forte. Uma frase bonita. Mas vamos destrinchar essa frase aqui. Por que o amor é forte como a morte? Como é que acontece a força do amor dentro de nós? Lembre-se, eu estou falando do amor ágape. Lembre-se, eu não estou falando do amor humano, estou falando do amor de Deus, né? Então, olha só como é que isso se desenvolve, esse amor de Deus se desenvolve dentro de nós. Pastor, eu orei aqui a semana passada, pedindo que o Espírito Santo derramasse sobre mim deste amor. Quantos oraram pedindo a Deus o derramamento deste amor para amar as pessoas? Levante a mão bem alta assim, quantos assim? Pastor, eu orei sinceramente semana passada para que este amor de Deus fosse derramado pelo Espírito Santo e se manifestasse em mim. Então, você que orou, você vai ver o seguinte, que acontece um processo deste amor. João, capítulo 15, o Evangelho de João, capítulo 15, vem aqui comigo, Jesus nos ensina a respeito de como é que se manifesta, como é que acontece esse amor dentro de nós. João 15 e 10.
Vou ler o versículo 9 para você entender o pequeno contexto que está aqui. Capítulo 15, versículo 9 diz assim: como o Pai me amou, quem é que está falando? Diga para mim. Jesus, amém? Jesus, o Deus homem. Então, quem está falando? Jesus. Como o Pai me amou, também eu, o quê? Permanecei no meu amor. A pergunta é, como? Como é que eu permaneço no amor de Deus? E a seguir ele vem, versículo 10, e diz: se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, assim como também eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e no seu amor, quer dizer, no amor dele, do Pai, eu permaneço. Então, ouça, como é que o amor acontece do ponto de vista de Deus? É quando a pessoa permanece, o quê? Na sua palavra. É quando a pessoa guarda, obedece, se submete à sua palavra. Por isso, irmãos, eu quero desvincular sempre o amor de Deus do sentimento. Porque eu canso de ver, como pastor ao longo dos anos, pessoas que choram na presença de Deus, pessoas que se emocionam, mas não obedecem. E Jesus, em outro texto, diz assim: por que vocês falam Senhor, Senhor, e não fazem o que vos mando? Porque se você fizer o que eu vos mando, o resultado vai vir. Diga glória a Deus. Então tem gente que fica chorando, chorando, chorando ali, dizendo Deus, e Deus está dizendo, obedeça, faça, pratique, porque esse amor de Deus, ele acontece pela prática da palavra de Deus. Eu não sei se você entende isso, mas eu estou tentando arrancar de você essa ligação de sentimento com o amor de Deus. São duas coisas que não têm a ver. Amor de Deus não tem a ver com sentimento, tem a ver com atitude. Deus amou o mundo de tal maneira que começou a chorar de emoção, pulou de alegria. É assim que está na Bíblia? Deus amou o mundo de tal maneira que ele fez um gesto. Que gesto? Deu. Quem ama, doa. Quem ama, se dá. Por isso eu falei aqui que o reflexo do amor de Deus nas mães é tremendo, porque a mãe que ama, se doa. O pai que ama, se doa. Nós vimos aqui, choramos aqui, domingo pela manhã, com a homenagem dos pais, que na verdade foi uma lição para nós pais. Esta que foi a grande verdade. Eu fiquei a semana toda pensando naquilo. Aquele pai que se doou, doou anos da sua vida, horas da sua vida, que doou tanta coisa para aquele filho que ele sabia que entendia tudo, mas não conseguia se expressar, depois até veio se expressar, mas o amor fez isso, porque o amor é mais forte que a morte. O amor é mais forte que a paralisia cerebral. O amor é mais forte do que as crises. É isso que a Bíblia está dizendo assim: se eu tiver atitude de amor, eu vou vencer qualquer coisa. Porque o amor é forte, como a morte. É algo impactante. Quando eu estava lendo aqui, o amor ele é tão poderoso que tudo se quebra diante dele. Mas não é sentimento, é atitude. É atitude. Ouça, como acontece a força do amor dentro de nós? Como acontece esse amor forte? Primeiro, você tem que amar obedecendo a palavra de Deus. Não existe amor em desobediência. Não existe amor de Deus desobedecendo a palavra de Deus. O amor é forte, é tão forte que ele derruba a falta de perdão. Você sabe? Quando você ama, você põe em segundo plano. Eu não sei se você sabe, mas toda pessoa que tem dificuldade para perdoar, ela tem um link, ela é orgulhosa. O orgulho e a falta de perdão, elas andam de mão dadas. Toda pessoa orgulhosa tem problema para perdoar, porque ela se acha tão perfeita, tão irrepreensível, que ela
diz, não, eu nunca erro. Eu brinco com a minha esposa, que a minha esposa, quando ela quer irritar ela, eu digo assim, você sabe que eu nunca erro. Aí pronto, ela sobe nas tamancas, né? Fica louca. Nunca erro, eu sou perfeito. Mas eu falo sério, né? Mas na hora que estou conversando com ela, ela cai na pilha, né? Aí vai. Aí depois eu começo a rir. Porque, irmãos, não existe ninguém perfeito. Não existe. Está vendo como é que eu curei a minha esposa aqui esta manhã? Está vendo? Está vendo? Só que ela vai esquecer disso. Quando chegar daqui a 3, 4 dias, no meio de uma discussão, eu para amenizar, eu digo assim, mas você está falando, você não sabe que eu sou perfeito? Ah, pronto, aí sobe pelas... Claro, irmãos, todos nós temos falhas. O problema é que o orgulho cega a pessoa. Eu já falei isso aqui, orgulho é igual ao mau hálito. Você sabe o que é mau hálito, né? Quem tem nunca acha que tem. Mas quem está perto sempre está sentindo drama. Então, o orgulho, ele é o grande obstáculo para pedir perdão e para dar perdão. E toda pessoa, olha, não precisa, muita gente confunde orgulho com poder aquisitivo. Tem muito pobre orgulhoso, como tem muito rico orgulhoso. Tem muito pobre humilde, como tem muito rico humilde. Quando eu digo humilde, irmãos, não é por falta de dinheiro, é humilde no sentido de reconhecer as suas incapacidades, suas incompetências e pedir perdão. Porque todos pecaram, diga todos. Todos, não há um único que não pecou foi Jesus, irmãos. Todos os homens pecam, todos os homens falham, todos os homens têm imperfeições, porque todos pecaram. Ora, se eu vou viver num mundo de homens imperfeitos, se eu vou viver numa igreja de homens que estão sendo, e mulheres estão sendo aperfeiçoados, eu tenho que ter um antídoto comigo chamado perdão. Porque em algum momento, os atritos acontecerão, quer dentro da sua casa, quer dentro do seu trabalho, quer na igreja, quer em qualquer lugar. Por quê? Por causa dessas fraquezas que nós possuímos, por causa desses defeitos de fabricação que nós temos, que foi desde o Éden, quando Adão pecou, toda geração depois de Adão veio com defeito. Então, ouça, o amor é a forma que você tem de começar a corrigir estas coisas. Não o amor-sentimento. Você pode não sentir nada pela pessoa, mas se a sua atitude for correta, a sua atitude vai abençoar a vida daquela pessoa. Pastor, mas a pessoa não reconhece. Irmão, não fique esperando reconhecimento. Eu uma vez ouvi uma coisa do bispo Roberto McAllister. Ele estava falando sobre isso, e ele estava dando aula para os novos pastores. Eu era um deles naquela época. E ele disse assim, falando sobre o ministério, e disse assim, reconhecimento, esquece. Ele estava botando alguns temas, né? Aí dentro do tema ele falou, reconhecimento, todo mundo anotando. Aí ele escreve aí do lado, esquece. Você não deve viver no ministério, no seu chamado, na sua vida com Deus, esperando reconhecimento. Porque reconhecimento pode acontecer ou não. Mas se você criar uma expectativa a respeito disso, você vai sofrer. Você vai sofrer. Mas quando você não tem expectativa a respeito disso, se vier lucro, diga glória a Deus. Se vier lucro. Então, muitas vezes, a falta de perdão está ligado justamente a essa questão do amor, porque o amor, ele ama sem precisar ter reconhecimento, sem ter sentimento. Preciso ter sentimento para fazer atos de amor. Eu preciso ter atitude, obediência. E isso é que faz a diferença. Eu fico sem esperar, não, eu fui assim, legal com aquela pessoa, e agora eu vou esperar que ela também seja legal com ele. Esse amor é o amor de Deus? Esse é o amor humano. A Bíblia diz que o amor de Deus é que
tem que ser cultivado, porque o amor humano já está vendido, já está falho. Se eu espero alguma coisa de alguém, é porque eu estou amando, esperando recompensa. O amor de Deus, não. Eu faço pastor, mas a pessoa não reconhece. Irmão, você imagina 31 anos depois eu no ministério? Você imagina quanta decepção eu já tive nessa caminhada com pessoas? Para pensar. Eu lido com pessoa de domingo a domingo, de manhã à tarde, de todas as sortes de problemas. Para piorar, ainda fui ser advogado, que é pior ainda. Você imagina que se eu fosse acumulando decepções e não entendesse que a decepção é uma questão humana, todos nós falhamos, todos nós erramos, se eu não entendesse que a misericórdia de Deus se renova, eu não teria chegado aqui, eu já estaria morto. Porque a angústia teria tomado conta do meu coração, o descrédito, de tal maneira. Mas quando você ama as pessoas com o amor de Deus, você não espera isso. Você pode amar a sua esposa e deve amar com amor eros, amém? O desejo, a paixão, mas não basear só o seu casamento neste amor. O amor de Deus tem que estar com a sua pitada ali. Diga glória a Deus. Porque tem hora que um vai encher a paciência do outro, que a única coisa que vai segurar é o ágape, é o amor de Deus. Porque o limite do amor humano já acabou. A mesma coisa em relação a filhos. Faz isso, menino, não faz. Faz aquilo, menino, não faz. Faz aquilo. Aí chega uma hora que, você começa a tomar providência. E aí, o que acontece? Acontece que se você não tiver o amor de Deus, a carne vai prevalecer. O amor é forte como a morte para derrubar a falta de perdão. O amor é forte como a morte para derrubar o orgulho. Se falar comigo, eu falo. Se não falar... Irmão, eu como pastor, às vezes sofro muito por causa disso. Vem com a cabeça pensando uma porção de coisa. Eu vejo o irmão, paz, senhor, tudo bem. E às vezes o irmão está ávido por receber uma atenção maior, que naquele momento você não pode dar. Por isso que eu mando marcar gabinete pastoral. Só, marca o gabinete, porque no gabinete eu vou ter tempo de sentar, ouvir. No corre-corre do corredor da igreja, isso é complicado. Por quê? Tem que falar com o outro, e as coisas ficam meio picadas, você não consegue, e a pessoa diz, não liga para mim, ele entra e tal, aí vou e falo com outro irmão mais, mas que eu já tenho assunto tratado lá atrás, mas aquela pessoa não sabe, então ela está lá, tá vendo? Isso, não sei o quê. Irmãos, me amem também, e entendam uma coisa, que essas atitudes que você dá mais ou menos atenção a uma pessoa, não tem nada a ver com falta de amor. Às vezes é falta de tempo mesmo, pelo menos aqui na igreja. Porque eu tenho que falar com todo mundo. Mas se a pessoa vem falar comigo, me dá um abraço então, inverte a situação. Pô, o pastor não falou comigo, eu vou falar com ele. Pastor, só não falou comigo, mas eu quero lhe dar um abraço. E eu vou ficar com cara de pastel, vou abraçar você e vou dizer, é verdade. Perdão, irmão, não vi, não falei com você. Não fique na defensiva. Se falar comigo, eu falo. Se não falar, eu falo. Meu Deus, para com isso! Isso é uma forma de orgulho. Tem pessoas que têm dificuldade para dizer que ama o outro, irmãos. Né? Eu não sei onde é que aprender esse besterol, mas a gente, quando é jovem, a gente aprende que não deve dizer que ama. E depois tem gente que leva isso para dentro do casamento e não tem coragem de falar isso. Às vezes, por orgulho. Porque se eu falar, eu vou me mostrar mais fraco, e se eu mostrar mais fraco, ele monta. Passa esse tipo de besterol. Passa ou não passa? Passa, sim. Ninguém fala isso, mas passa. Eu hoje estou tentando dizer para você
que o amor tem que ser mais forte que isto. Quebrar essas barreiras. Pastor, e se a pessoa não valorizar o amor? O problema é dela, não é meu. O meu problema é amar. Se ela vai valorizar ou não, isso é lá com ela, com Deus. Por quê? Porque a minha parte eu fiz. A minha parte eu fiz. Agora, o amor é forte também para vencer, para caminhar a segunda milha, irmãos. A gente tem uma iniciativa sempre de desistir das pessoas. Quando a pessoa faz o que a gente não quer, qual é a nossa posição? Deixa, não quero mais saber desse fulano. Muitas vezes a gente está desistindo de pessoas com a qual a gente tem que fazer caminhar a segunda milha. Eu sempre digo que desistir é a coisa mais fácil que tem. Não vou mais fazer, é fácil, isso é mole, qualquer um faz. Mas a Bíblia diz que muitas vezes nós temos que caminhar mais uma milha, porque aquela pessoa ainda não está pronta, porque aquela pessoa ainda precisa de mais tempo, porque aquela pessoa precisa ainda ser sarada em algumas coisas, porque aquela pessoa precisa ainda ser transformada. E quando você caminha a segunda milha, significa o seguinte: eu não vou desistir, eu vou em frente, vou seguir, vou ser paciente o suficiente para crer que o amor é mais forte. Diga glória a Deus, o amor é mais forte. O amor faz você caminhar isso. O amor vence as nossas fraquezas. Eu me lembro sempre de um testemunho da minha esposa. Antes de se converter, ela fumava, como eu também fumava no passado. E aí, ela não era cristã ainda, mas no dia em que ela soube que estava grávida, sabe o que ela fez? Sabendo que quando uma mãe fuma, eu não sei se você sabe disso, mas aquela fumaça que entra para dentro da mãe, também entra para dentro lá do ventre onde está a criança, e a criança já nasce viciada em cigarro. Por isso que a tendência de mães fumantes, os filhos serem fumantes, a taxa é altíssima. Porque o organismo da criança já recebe as nicotinas, tudo aquilo que a mãe recebe no pulmão, a criança recebe também, irmãos. Eu não sei se você sabe disso, mas aquilo entra e realmente, quando ela tomou conhecimento que está na mesma hora, ela disse: a partir de hoje eu não fumo mais, porque eu amo a minha filha. O amor, é isso que eu quero dizer. Quando você age por amor, esse amor faz com que você vença as suas próprias fraquezas. Porque você sabe que deixar de fumar é uma batalha muito grande, como todo vício. Toda pessoa viciada, e o fumante é um viciado, né? Então todo viciado, irmãos, quer de cocaína, quer de cigarro, quer de bebida, quer de sexo, seja lá o que for, qual o tipo de vício que a pessoa tenha, é muito difícil de deixar, porque aquilo agrada a carne da pessoa. Aquela fraqueza agrada a carne da pessoa. Então só uma força sobre-humana quer o poder de Deus para libertar, diga glória a Deus, quer o amor, movido pelo amor. Não vou mais fazer isso, porque eu vou fazer uma criança já nascer com problemas de todo tipo, porque eu estou satisfazendo a minha carne. Então, ouça, por amor eu tomo decisões que não agradam a minha própria carne para abençoar. O amor corrige as nossas fraquezas. Quando a Bíblia está falando aqui que o amor é forte como a morte, é porque ele vai criando essas situações de força dentro de você. E faz aquilo que você nunca foi, porque o amor é poderoso para fazer isso. Eu não sei se quando você escuta uma mensagem dessa, porque tem gente que quando escuta a mensagem, fulano tinha que estar aqui para ouvindo isso. Olha, eu quero pedir para você entrar no culto e saber que a palavra é para você, não é para fulano. A palavra é para mim. Para mim, em primeiro lugar.
Eu apenas estou sendo porta-voz dela, mas ela é para mim. Porque eu preciso amar mais do que eu tenho amado. Ouça o que eu vou falar. Se você não entender que a mudança que você espera começa com você, você nunca vai ver mudança em lugar nenhum, porque você vai ficar esperando. Quando fulano fizer isso, eu mudo. Quando ciclano, não. Deus está dizendo que o amor é forte como a morte, porque ele é forte para mudar, mas ele só acontece quando você pratica. Puxa. A Bíblia diz assim, aquilo que você quer que as pessoas façam para você, tem alguma coisa que você queria que alguém fizesse para você? Quem diz assim, puxa, não posso falar não, mas eu queria tanto... Levanta a mão assim, quem tem alguma coisa que desejaria que fosse feito para você? Fosse feito para você. Levanta a mão bem alta assim, tem algo que eu queria que fizessem para mim. Tem gente que não tem nenhum... Eu tenho muitas coisas. Por exemplo, eu queria que alguém chegasse para mim, pastor, olha, tem 100 mil reais aqui. Porque eu estou vendo aqui que eu estou diante de anjos. Quando eu faço uma pergunta dessa, eu esperava a igreja toda levantar a mão. Porque, irmão, sempre a gente tem uma expectativa de que alguém faça alguma coisa para a gente. Tu já pensou? Você não tem expectativa do teu patrão chegar lá amanhã, segunda-feira, e dizer assim, fulano, olha, eu resolvi aumentar teu salário porque você... Ah, agora eu estou falando com gente viva, né? Parece que você está falando e a pessoa não está entendendo. A Bíblia tem que se aplicar no nosso dia a dia, irmãos. Então, eu vou agora, depois dessa suave colocação, fazer a mesma pergunta. Tem alguma coisa que você tem uma expectativa que alguém faça para você? Levante a mão. Aterrizaram. Aterrizaram. Diga glória a Deus. Eu acho que o pastor esta manhã vai fazer isso para mim. Ouça o que eu vou falar agora, que é mais importante. Faça isso por alguém. O que você espera que alguém faça por você, faça você. Porque aquilo que o homem semear, isso colherá. O amor caminha também, o amor de Deus se revela para nós também, na medida em que nós começamos a fazer aquilo que nós queríamos que as pessoas fizessem para nós. Você sabe, irmãos, isso é uma filosofia fundamental, que eu vou falar aqui. O presidente John Kennedy, quando ele foi tomar posse, você sabe que o presidente John Kennedy foi um presidente americano que morreu assassinado. Ele falou uma frase, que é dessas frases que permanecem ao longo de muito tempo. Ele disse assim, antes de você perguntar o que o seu país pode fazer por você, pergunte, o que eu posso fazer pelo meu país? Isto é uma filosofia. Que filosofia? Filosofia do reino de Deus. Porque a Bíblia diz, dai e dá-se-vos-á. Boa medida, recalcada, sacudida, transbordante, vos darão. Então, a Bíblia diz, se eu estou querendo que alguém faça alguma coisa por mim, se eu tenho uma expectativa, pastor, mas eu não posso dar 100 mil reais à pessoa. Eu sei que não. Mas quem sabe alguém que está ao seu lado precisa de 20 reais. Você não pode fazer o que não pode fazer. Você pode fazer o que pode fazer. Deu para entender? Ou quer que desenhe? Estou dizendo que em outras palavras, a pessoa diz assim, eu quero a mudança de fulano. Então mude você. Eu tenho uma expectativa de que aconteça isso com o meu patrão, que ele me valorize. Então, trabalhe com mais dedicação, porque aquilo que o homem semeia, ele colhe. O amor, ele transita por aí. O amor, ele é derramado nestas circunstâncias. Irmãos, se você não cuidar, ouça bem o que eu vou falar aqui, para praticar essas coisas, você vai cansar de ser crente. Ser crente vai ser a coisa mais chata do mundo. Porque você tem que obedecer, mas não está
vendo resultados, não está tendo prazer naquilo que está fazendo. Você tem um vizinho lá mal-humorado? Tem, pastor. Então vai lá. Leva um pudim. Mas não taca na cara dele, não. Porque você já pensou isso. Esse cara tá, né? Eu não vou falar como Jesus, raça de víboras, né? Mas a verdade é que nós temos uma maldade implícita dentro de nós. Natural. Esse é o velho homem. Então, para reverter certos quadros, você tem que praticar o amor. Porque o amor vai quebrar essas situações. Não é ficar demonstrando sentimento, não, irmão. Porque, vou dizer uma coisa para vocês, irmão. Eu sou meio duro quanto a isso. Não sei se é de Deus ou se é da minha natureza. Mas lágrimas, ao invés de me comover, me irrita. Ah, caloca! Chorando à toa. Eu não fico comovido com lágrimas. Agora, quer ver uma que me comove? Que até, por incrível que pareça, chega a me emocionar? É quando eu vejo uma atitude de amor de alguém por alguém. Oh, meu Deus. Glória a Deus. Porque, irmãos, é isso que as pessoas estão... Você quer que mudanças aconteçam? Comece a amar, porque o amor é mais forte do que qualquer outra coisa. O amor é tão forte como a morte. Ele é decisivo, ele muda. Agora, amar como? Oh, estou sentindo muito amor. Não. Tendo atitudes de amor, posturas de amor. E no seu tempo devido, esse amor vai florescer a seu favor também. Creia nisso. Vamos participar da ceia do Senhor. Gostou, né, do vizinho com pudim, né? Não sei se isso foi revelação, não, mas... Enquanto os irmãos preparam, deixa eu falar uma coisa para vocês. Eu conheci um homem, foi membro da igreja que eu pastoreei na Ilha do Governador. E este homem idoso, aposentado, 80 anos, muito saudável, um amazonense, caboclo daquele, passou por mais de 10 malária, o homem, só a graça. Este homem, o que ele fez para levar os vizinhos dele a Cristo? Todas as manhãs, ele varria a calçada dele, ele levantava 6 horas da manhã e ia varrer a calçada. Varria a calçada dele, do vizinho da direita, varria a calçada do vizinho da esquerda, varria a calçada do outro lado da rua. E quando os vizinhos acordavam, 7 horas, 8 horas, aquele trecho da calçada e da rua está todo varrido. E ele disse, puxa vida, todo dia isso aqui está... E um dia um vizinho disse, eu tenho que saber quem é que está fazendo isso. Ele não falava para ninguém. Aí acordou bem cedo e ficou espreitando. Aí viu que era ele, o vizinho do lado. Ficou quieto. Passado os dias, ele encontrou com eles assim, puxa, eu descobri que é o senhor que varre a calçada todos os dias. Tem um vizinho aqui do lado que varre a nossa calçada todos os dias. Todos os dias. Ele acorda assim, quando eu chego aqui, ele já varreu a calçada. 7 horas quando eu cheguei, ele já varreu. E aí, esse vizinho, por causa desse ato dele, que tinha antipatia por crente, tinha antipatia por evangelho, gostava, só se abriu para o evangelho, porque olhou para o gesto daquele irmão, que não disse uma palavra. O primeiro convite que ele fez, ele disse assim, o que eu posso fazer para retribuir a sua atitude? Aí ele disse assim, vamos lá na igreja assistir um culto.
E ele foi e se converteu. O amor é mais forte. Ele tinha sentimento por aquele vizinho? Não. Ele morria de paixão? Não. Mas a atitude dele era atitude de amor. Que Deus nos ajude